lugares, mas a gente quer adorar a Deus, a gente quer louvar a Deus com os irmãos, cultuar a Deus, e sabemos que essa reunião aqui é a celebração de todas as células que fazem parte dessa rede. Então nós queremos que vocês busquem as pessoas, que vocês, se importem com as pessoas. Eu sei que houveram duas coisas assim que podem ter impedido muita gente vir, que foi o jogo e também a chuva, mas o nosso ato de perceber que alguém faltou é uma atitude cristã, e também de não cobrar, ou então dizer, tu sumiu, não, mas perguntar o que foi que aconteceu, o que foi que houve, porque a gente tem um projeto aqui maravilhoso. Nosso projeto é alcançar essa cidade para Jesus. Nós queremos, através da voz de muitos jovens que estão nesse lugar, entrar em lugares difíceis, de difícil acesso, para que a palavra de Deus seja propagada, falada de uma forma maravilhosa. E nessa hora você fala amém. Então, eu queria que vocês orassem por isso, se importassem por isso, porque eu acho que isso é uma causa muito honrosa. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, fala misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia se renova a cada manhã. Então, já como ainda não, já está de noite, ainda não amanheceu, não vai dar para esperar. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, e todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no coração, vamos orar. Espírito de Deus, nós lemos a Tua Palavra e sabemos que ela é verdade, revelação, graça, existência. Meu Deus, a Palavra de Deus, a Tua Palavra diz que todas as coisas que hoje são visíveis, elas vieram a acontecer por causa da Palavra do Senhor. E por isso, meu Deus, essa noite, nós queremos que a Tua Palavra venha também trazer existência onde não há, trazer vida onde não há, meu Deus, e que o Teu Espírito possa conduzir cada momento, pela graça que foi dada, através do Teu sangue, que foi derramado naquela cruz. Nós Te pedimos, esteja conosco nesse momento, e fala conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, olha aqui para mim. Eu queria hoje falar para vocês sobre o chamado de Deus para sermos sacrifício, que anda, que respira e que vive. Querido, tire ele, se ele não quiser ficar calado para escutar a palavra. Pode ficar calado? Por favor, faz o que eu pedi para vocês. Ele não quer ficar calado. Amém. O chamado de Deus para sermos um sacrifício que vive, que respira, que anda, que existe. A palavra de Deus diz em Romanos que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformar com esse século, mas transformar
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O chamado de Deus para todo cristão, e isso envolve a conversão de alguém ter se convertido, ou seja, ter mudado completamente de direção, é para ser um sacrifício vivo, um sacrifício onde Deus se agrada, e onde os seus membros são oferecidos a Deus, para que haja um louvor da glória de Deus através do sacrifício. O sacrifício na lei mosaica, ou seja, na lei de Moisés, foi apresentado através de animais, e a adoração e o sacrifício era completamente voltado ao altar. Os animais eram colocados no altar, e ali, aquele altar que foi erigido para que houvesse um sacrifício, aqueles animais eram postos, e o holocausto tinha como o dever de oferecer uma adoração a Deus através dos membros do corpo de um animal, mas exatamente suas vísceras, as suas gorduras, e aquilo que era queimado diante daquele altar, se transformava em uma fumaça, que era a forma que Deus recebia a adoração. A fumaça daquele sacrifício era o sacrifício antes de Jesus. E Jesus, ele veio e foi seu sacrifício perfeito, porque um sacrifício no tempo antigo era um sacrifício que eu posso dizer que era um sacrifício irracional, porque o animal ele não iria ser sacrificado por vontade própria. E Jesus, Isaías profetizou a respeito disso, que ele foi como uma ovelha muda ao seu matadouro e não falou nada. Ou seja, houve uma consciência de Jesus em relação ao sacrifício, e ele foi conscientemente para o altar, que podemos chamar de cruz, e ele foi seu sacrifício perfeito, não porque ele não tinha uma mancha no seu corpo, não porque ele não tinha alguma imperfeição no seu corpo, mas sim porque ele era completamente limpo, puro e santo, e ainda é. Mas nos nossos dias Deus chama homens para ser sacrifício vivo, para expressar a glória de Deus nos seus dias, nos dias da sua oportunidade. Deus não chamou jovens para perdoar pecados. Deus não chamou jovens para tirar o teu trauma, a tua culpa, a tua dificuldade, os teus temores, os teus pesadelos. Deus te chamou para ser uma expressão exata do ser dele, para onde você passar. E a vontade de Deus é que pessoas que compreendem que podem ser usadas completamente por Deus, e elas são um sacrifício que não morre, mas que vivem pela graça de Jesus. Essa fumaça que ainda é expressada através da nossa vida, ela pode passar por vários lugares em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo também diz que esse reino que hoje nós representamos é um reino de sacerdotes, onde não é mais uma pessoa só que oferece, mas sim todo aquele que aceitou de boa maneira o sacrifício daquele que salvou a nossa vida, é feito um sacerdote. E essa é uma das coisas que eu posso dizer que são mais difíceis de alguma pessoa entender na vida cristã, é que ele é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você é alguém que foi chamado por Deus para um propósito de oficiar diante dele. E a adoração, o louvor, a ministração, hoje não depende mais de alguém que está um pouco acima de você. Isso tudo depende de você. Você pode interceder, você pode orar,
você pode sacrificar a sua vida diante de Deus, em louvor, em adoração. E nós somos um reino de sacerdotes. E eu penso que o apóstolo Paulo, ele teve uma dificuldade enorme nos seus dias. O texto diz que Paulo tinha a plena convicção que ele era chamado por Deus. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a plena consciência para quê e por que nós fomos chamados por Deus. Deus chama homens para um mover nos nossos dias. Deus chama mulheres para fazer a diferença nos seus dias. Eu fico me perguntando, como será a figura dessa pessoa que vai ser usada por Deus e que vai ser um sacrifício, que vive, que anda, que respira? Que tipo de personalidade essa pessoa precisa ter? Quais são as condições? Qual é a mensagem que está no coração? Qual é a postura diante dessa geração corrompida? Qual é o estilo de vida que essa pessoa leva? Como é o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo ele passa diante da palavra de Deus todos os dias? Quanto tempo ele passa diante de Deus orando todos os dias? Pessoas que entendem que foram chamadas por Deus para uma causa, elas se dedicam para isso com toda a sua força, com toda a sua direção, com todo o seu foco. E o apóstolo Paulo vivia em um tempo difícil. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, no sul da Grécia. E por ela ser uma cidade portuária, ela era uma cidade que existia muitos visitantes de várias nacionalidades. O comércio daquele lugar era muito forte. Corinto era a capital de uma grande potência daqueles dias, com mais de 500 mil habitantes, fazendo uma mega cidade dos dias deles. E o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para edificar nesse tempo, que eu posso dizer que é um tempo muito semelhante ao nosso. Ali naquele lugar existia altares para outros deuses, existia ali sacrifício para Afrodite, e mais de 1000 prostitutas cultuais, que eram oferecidas desde criança, para aquele templo onde as pessoas iam ali, transavam com aquelas prostitutas, e aquela era a adoração que Afrodite recebia. E no meio de tantas dificuldades, Deus levanta um homem com uma voz, com um chamado, com uma responsabilidade, para um entendimento específico que Deus quer chamar pessoas e quer salvar pessoas nos nossos dias. Nesse lugar também existia uma cultura, eu posso dizer que muito mais forte do que os nossos dias, uma cultura intelectual, onde a filosofia estava muito viva na mente de muitas pessoas, onde os pensadores, que hoje muitos jovens são persuadidos nas faculdades, eles estavam ali de uma forma mais viva naqueles dias. E o pensamento racionalista, o pensamento de crer só por ver e sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Esse homem foi chamado nesses dias. E eu fico pensando, como será dos nossos dias? A Bíblia diz que vai chegar um tempo onde a maldade e o amor vai se esfriar tanto, que muitos vão esmurecer na sua fé, e que a palavra de Deus vai ter uma dificuldade enorme de ser pregada.
Em meio a uma geração assim, Deus quer chamar pessoas que têm um propósito, que são sacrifícios vivos. Mas quais serão as características dessas pessoas? Quais serão os fundamentos que essas pessoas elas têm diante de Deus? Número 1, Deus só faz a obra dele através de pessoas chamadas. É muito fácil a gente observar pessoas que não são chamadas começarem alguma coisa e não terminar. O pastor Josué falou algo interessante na reunião de pastores semana passada. Ele falou assim, todo mundo estava dando seus relatórios, e teve um pastor que falou assim, olha, a gente abriu 6 igrejas, mas 2 igrejas fecharam. Ele perguntou por que fechou, por causa de necessidades, e o pastor desistiu. E ele lembrou uma coisa que Jesus falou, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu fiquei pensando na possibilidade de alguém assumir uma célula, assumir uma liderança, sem ter a plena consciência que é chamado por Deus para fazer aquilo. Alguém que vai olhar as circunstâncias e vai olhar assim e dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia vou crer no Senhor, Deus da minha salvação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, ele tinha plena consciência que ele foi chamado para ser apóstolo. Alguns, a Bíblia diz que Deus chama para ser pastor, outros chama para ser evangelista, outros para ser mestre, outros para serem apóstolos, e outros dons que Deus distribui no meio da igreja, com o propósito de municiar os seus chamados. A obra de Deus se faz com pessoas que são chamadas. Isso quer dizer que a obra de Deus não se faz com pessoas voluntárias. Deus não quer ter voluntários. Deus quer ter pessoas que são chamadas por Ele de uma forma maravilhosa. O voluntário, ele faz quando dá. O voluntário, ele faz quando dá tempo. O voluntário faz quando ele está afim. O voluntário, ele se disponibiliza quando dá. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma ONG. Não estou dizendo que é errado que esse Josué ter ONG, mas a igreja não é ONG. A igreja é o corpo de Cristo, onde se um sofre, o outro sofre, se um chora, o outro chora, se um se alegra, o outro se alegra. Nós precisamos ter isso no nosso coração, porque se o sentido principal de sermos cristãos não for explícito no nosso coração, a gente pode ser confundido com outra coisa que não é igreja. A Bíblia diz que Deus chamou pessoas, e as pessoas que Ele chamou para ser testemunha dEle, tanto na Judéia, como na Panfilha, aos confins da terra. Deus não chamou ninguém aqui para ser juiz. Deus não chamou ninguém aqui para ser advogado. Deus chamou você para ser testemunha dEle nessa terra. E o sentimento, muitas das vezes, que a gente observa, é que existem pessoas indignadas, e elas querem se colocar no lugar de Deus. Deus, Ele não pode ser usurpado. Jesus só recebeu o nome
que está acima de todos os nomes, porque ele se submeteu a ele, e ele entendeu isso. Que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo e recebeu o nome que está acima de todos os nomes, o nome que o céu e a terra há de se prostrar. Ser sacrifício, vivo, que anda, que está disposto a viver a vida de Deus, também fala de número 2, que a obra de Deus é feita com irmãos no nosso lado. Diga assim: você está aí do meu lado, do teu lado, você é meu irmão, você é meu irmão. Olha aqui para mim agora. O apóstolo Paulo falou isso aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, e ao irmão Sóstenes. Ele foi chamado, e ele tinha plena consciência que ele precisava de alguém para servir no lado dele. Eclesiastes diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Sóstenes era alguém, irmãos, que perseguiu o apóstolo Paulo, provavelmente, porque a Bíblia fala que esse cara, ele queria também, ele não acreditava na conversão de Paulo, e ele falou assim: esse cara está... E depois a gente vê que ele entendeu o sentido de sermos irmãos, verdadeiramente, e vivemos em unidade, em comunhão, em mutualidade. Paulo era apóstolo, mas não se julgava superior a ninguém. Ele decidiu viver a sua vida em unidade e em comunhão. A gente observa claramente que ele entendia isso plenamente. Uma certa ocasião, o apóstolo Paulo teve uma desavença com Barnabé, e Barnabé foi alguém que agregou o apóstolo Paulo muitos valores pessoais. Ele discipulou provavelmente a vida dele. A Bíblia diz que ele ficou em Antioquia com o apóstolo Paulo por 1 ano, e depois desse 1 ano a gente vê o apóstolo Paulo já sendo mais reconhecido, aceito, serviu a ele por muitos anos no seu lado. Mas teve uma vez que Barnabé queria levar João Marcos para uma viagem missionária com o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo falou: não quero que o João Marcos vá, porque na outra vez que ele falou que ia com a gente, ele chegou no meio do caminho e voltou, e eles começaram a brigar entre si, no sentido de: não, eu quero que ele vá, eu não quero. E o que foi que aconteceu? Barnabé pegou João Marcos, foi para um lado, Paulo ficou aparentemente sozinho, mas ele pegou um outro discípulo e ele foi para o outro lado. O que isso quer dizer? Que os dois, naquele momento, eles não estavam conseguindo andar juntos, mas não foi por isso porque eles deixaram de servir a Deus. Como estão entendendo aqui? Porque ele fez isso aqui comigo, pastor. Não sabe o que ela fez para mim, pastor. Não dá mais. O inimigo tem usado problemas normais que devem acontecer no nosso meio para tirar pessoas da obra. E automaticamente, sem responsabilidades espirituais, alguém esfria. Isso é o caminho da queda. Isso é o caminho do tombo. Se me tirarem tudo o que eu faço hoje, irmãos, eu acho que eu vou entrar em depressão. Porque cada pessoa tem um estilo de vida, e tem pessoas que elas agregaram à sua vida um estilo sacerdotal, que se de repente você deixar de fazer alguma dessas funções, você vai morrer espiritualmente. Mas hoje Deus está te chamando para você voltar, porque aquele que pega no arado não pode olhar para trás.
Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Por que a Bíblia aconselha para a gente considerar os outros superiores que a gente? Porque se a gente se acha, a gente pode atropelar os outros. O nome disso é humildade. Quando a gente não se considera maior que alguém, ou se coloca no mesmo patamar, ou então menor, isso é humilde, isso é reconhecido, isso é bonito. Diga amém. Não considerais superiores ninguém, e cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Convidei o irmão, estive lá no incêndio esses dias, ontem, está aqui entre nós, não vou falar para ele levantar, mas ele está aqui entre a gente, perdeu sua casa, queimou tudinho, não tem nada. E eu, sinceramente, no dia que era de manhã, estava acontecendo muitas coisas, tinha muita coisa para fazer. Eu falei, mas eu vou lá. Eu me lembrei dessa palavra, que eu não tenho que cuidar só dos meus interesses, eu tenho que cuidar dos interesses dos outros. Muitas pessoas estão trazendo alimento, estão trazendo roupa. Eu acho que por causa da atitude que a gente tem diante de Deus, no nosso coração, de se importar com os outros, e não somente com os nossos interesses. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é a vida que Deus quer que você tenha. Se alguém disser que você precisa ser cristão para ter alguma coisa, se alguém está falando por aí na televisão, olha, eu não era cristão e eu tinha nada, agora eu tenho isso. Eu tenho 2, tenho 3 carros. Deus, Ele vai dar muito para muitas pessoas aqui, mas não é para você ter tudo só para você. É para você repartir com quem precisa. Quem falou amém vai receber. A obra de Deus é feita com irmãos do nosso lado. É feito com pessoas humildes. Eu sou pastor, o Diego é pastor, existem os supervisores, existem os discipuladores, existem os líderes, existem as células. E a unção que existe na minha vida, na vida do Diego, na vida dos supervisores, ela não é maior para a gente ser maior. Ela é maior para a gente servir mais. Todas as vezes que Deus te levar para algum lugar acima, Deus está falando para ti, bebê, eu quero que tu sirva mais. É para servir mais. É para amar mais. É para renunciar mais. E eu sei que muitos líderes vão ser levantados por Deus nesse ano. Você vai sair desse lugar de negócio que você está tendo aí. A unção não é maior para você ser maior. A unção é maior para você servir mais. Coloque isso no Facebook, é legal. Você colocar. Muitas das vezes você vai ter que edificar a obra de Deus com pessoas que não pensam igual a você, que não agem igual a você. Sabe o que é isso? É Deus tratando. Deus quer te tratar também, através de pessoas. Através de gente diferente, através de gente complicada, através de gente brava. Deus te ama tanto, que Ele decidiu te trazer para um lugar onde você não vai mais viver isolado. Você vai ter alguém que possa te ajudar, até falando algum defeito seu para você, para te corrigir, para te exortar, para te animar. Um homem chamado Hudson Taylor, ele foi um grande missionário no interior da China.
Ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim: se eu quiser saber se eu era ou não um líder, eu olharia para trás e observaria quem vinha me seguindo. Nós não somos cristãos para ter discípulos nossos. Diga assim: os discípulos, eles são de Jesus. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Nós discipulamos? Sim. É errado você falar que, o meu discipulador, eu sou discípulo. Não. Mas você tem que ter a plena consciência que você é discípulo de Jesus. Por quê? Se você for discípulo de alguém, esse alguém pode te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque você é discípulo de Jesus. Se por acaso uma vez dessa eu tomar uma atitude maluca que não pareça com Jesus, você vai olhar para mim e falar assim: não, pastor Márcio, eu posso dizer que eu tenho uma admiração a ele. Eu posso até ser imitador do pastor Márcio, porque a Bíblia diz isso: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas ele está tentando imitar. Então, como ele está tentando imitar, ele não acertou. Como estou entendendo aqui? Se você tem a consciência que você é discípulo de Jesus, Jesus nunca vai te decepcionar. Agora, se você for meu discípulo, um dia eu posso te decepcionar. Como estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Número 3. A obra de Deus é feita com pessoas santificadas. A santificação é um processo que nós decidimos entrar. O texto diz: aos santificados, chamados para ser santos. Pessoas santificadas não são pessoas que não erram, não são pessoas que não têm pecado, mas são pessoas que decidiram acertar mais do que errar. Pessoas que decidiram nascer de novo, inteiramente, completamente diante de Deus. Quando eu decidi me santificar diante de Deus, o que foi que eu fiz? Eu decidi me separar do mal e me dedicar a Deus. A santificação é o processo de separação de sentidos. Por que sentidos? Porque nós temos sentidos. Diga assim: eu escuto, eu vejo, eu falo e eu sinto. Quando a Bíblia fala de santificação, ela vai estar interligada a sentidos. Por quê? A Bíblia diz que se eu quero me santificar, eu preciso ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, diga assim: com os olhos. A Bíblia diz que os olhos são a janela para todo o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se ele for mau, todo o nosso corpo terá trevas. Então isso demonstra uma fonte de alimentação através da visão que você tem olhado, o que você tem observado, porque o que você olha te alimenta. Eu estou compreendendo aqui o que eu estou querendo dizer. Eu quero me santificar, eu quero caminhar diante de Deus nesse processo, porque eu tenho a plena consciência que eu sou chamado por Deus. Deus já me santificou através do ato da minha conversão, mas eu preciso caminhar uma trajetória de santificação. Eu tenho que ter cuidado com o que eu observo. Tome cuidado. Hoje é muito rápido que os nossos olhos são levados ao imoral. Preciso também ter cuidado com o que eu escuto. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um mês atrás eu disse que a fé, ela era muito parecida com o medo, tanto no sentido de crescimento como de declínio. Se eu me encho de fé,
o meu medo diminui. Agora, se o meu medo aumenta, a minha fé diminui. Como estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se a fé, ela vem pelo ouvir, a incredulidade, a tristeza, o desânimo, também vem pelo ouvir. O que você tem escutado? Estava ajudando uma irmã esses dias, e eu fiz essa pergunta para ela: o que tu tem escutado de música? Ah, Guns N' Roses. Ô, bebê, é assim. Quanto tempo tu se dedica nessa obra? Aí ela: poxa, eu fico escutando toda vez que eu entro no ônibus e eu vou para a faculdade. Demora mais ou menos meia hora. Falei, meia hora. E eu falei para ela trocar as músicas dela e começar a escutar algumas coisas que iriam estimular a fé dela. Por quê? As pessoas, elas são especialistas em observar os frutos que nascem de uma árvore, mas elas não querem olhar a raiz de todo o problema. A dedicação é ver, está acontecendo isso, mas geralmente o fruto, se você tirar o fruto, vai nascer outro fruto. Agora, se você tratar a raiz, não nasce mais nada. Amém? Então, isso desencadeava uma lascívia gigantesca na menina. E eu falei para ela, fui bem sincero com ela. Falei, bebê, você precisa ter cuidado com isso. Nos olhos, nos ouvidos, com a sua mente. A sua mente, ela vai receber muitas influências, positivas ou negativas, no decorrer do dia. A Bíblia diz que Satanás, Gálatas diz isso, que ele lança sobre nós dardos inflamados malignos. Isso quer dizer o quê? Que são pensamentos destrutivos, são pensamentos de morte. Mas a Bíblia diz, eu é quem sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com quem tem motivado a sua vida. Gaste tempo escutando pregações. Gaste tempo escutando louvores. Isso realmente pode resolver o seu problema. Eu não vou mentir para você. A realidade da maioria dos problemas desses jovens, de nós, de todos nós, é aquilo que está entrando nos nossos ouvidos e através daquilo que a gente tem observado. Porque isso vai alimentando a nossa alma, aguçando a nossa mente. E o pecado, ele é um processo onde a mente é conquistada. E uma vez que a mente é conquistada, o coração cria um lugar para isso. E depois que o coração cria um lugar para isso, vai vir um ato que tem a ver com uma oportunidade. Deus nos livre disso. Se alguém quer entender a santificação e caminhar pelo processo de ser santificado e receber de Deus graça sobre graça, dons espirituais, poder espiritual de Jesus para ser uma testemunha dele por onde passar, vai precisar ter cuidado com isso. Agora, se você não quer, se você não deseja caminhar o processo de santificação que Deus tem para você, se descuide. Realmente não ligue para isso. Mas eu aconselho vocês a entrar por essa porta estreita. Preguei uma palavra algum tempo atrás, eu já vou finalizar, sobre o Superman e a criptomania, né? A criptonita, perdão. Criptomania é outro negócio de roubar. Criptomaníaco. Olha aqui para mim. O Superman, ele perdia a sua força quando ele se encostava nisso. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou falando aqui para você. A criptonita eram pedaços, ou seja, fragmentos
do seu planeta antigo, de Krypton, né? Quem gosta de Superman é isso, eu acho. Então essas radiações, elas caíram também na Terra, ou então foram trazidas, depende da história. Mas a grande realidade é que o Superman ficava fraco quando ele tinha contato com um fragmento da vida antiga dele. E assim a gente. Todas as vezes que nós queremos ter contato com coisas que Deus já nos livrou, a gente vai ter as nossas forças sugadas. Amém? E por último, a obra de Deus é feita através de pessoas cheias de fé. Eu admiro muito a nossa igreja. Ela tem características muito violentas, no sentido de fazer as coisas para Deus através de fé. Jovens que muitas das vezes não têm dinheiro, não têm condições, que não têm uma vida ainda resolvida em algumas coisas, eles se colocam no lugar para fazer as coisas para Deus. E eles só conseguem isso porque eles têm fé. Porque a fé deles é estimulada, aguçada, desenvolvida, através da sua vivência com Deus. Nós fomos enriquecidos diante de Deus, já através da nossa busca. A nossa busca vai gerar fé. E a nossa fé, ela é desenvolvida em vários sentidos. O apóstolo Pedro, quando viu aquela cena de Deus vindo, caminhando sobre o mar, ele primeiro, diante do povo, falou com eles ali, que era um fantasma. Aí Jesus falou, e a fé dele ainda não estava tão forte, ele falou: olha, se é o Senhor, fale para mim ter contigo. Aí ele começou a caminhar pelo mar, mas o vento, a tempestade, ou seja, o medo cresceu e a fé diminuiu e ele naufragou. Todas as vezes que queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos ser destemidos. Nós não temos condições nenhuma de fazer essa igreja que a gente começou a fazer. Foram milhões colocados embaixo da terra para fazer essa estrutura toda. A gente não tem condição disso. Mas porque a gente crê que Deus chamou a gente para ser uma expressão do ser dele, nesse lugar, nessa cidade, para conquistar essa cidade, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa cidade. A gente se posiciona através da fé. E você precisa ser cheio de fé, se você quiser ser um sacrifício vivo diante de Deus. Você não tem outra saída. Se você for alguém medroso, você talvez nem expresse Jesus em muitos sentidos, porque Jesus ali, diante do Getsêmani, ele teve ali um assombro diante da morte, o sentido humano dele, mas ele falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Nós temos o referencial de Jesus para olhar, e a gente tem um alvo a seguir. O nosso alvo é a glória. Nós fomos chamados por Deus para expressarmos o ser do Senhor. Nós somos a expressão exata do seu ser. Por isso nós queremos hoje desafiar pessoas aqui a esse chamado para ser um sacrifício vivo, um sacrifício que anda, que respira, que vive.
porque só assim nós vamos expressar o amor do nosso Salvador por onde andarmos. E em relação a isso, quando nós entendêssemos o chamado, a Bíblia diz que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, com a expressão de Jesus. O ermo exultará, florescerá abundantemente. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, eles verão a excelência do nosso Deus. Por isso, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, Ele virá e nos salvará. Por isso serão abertos os olhos dos cegos, desimpedidos o ouvido dos surdos, porque águas arrebentarão no deserto, Líbanos no ermo, e ali existirá um alto caminho, que se chamará o caminho da santidade, onde o imundo não passará por ele, e ele será chamado o caminho da salvação, e os remidos entrarão, caminharão por ele, entrarão em Sião, gozo e alegria os alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Fique em pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Espírito de Deus, faz arder no coração desse jovem que está aqui, Pai, esse chamado. E com esse fogo, meu Deus, queimando em seu coração, faz com que ele passe a romper, meu Deus, com todas as suas dificuldades, com todas as suas batalhas, com todas as suas guerras, com todas as suas limitações, Espírito Santo. Ah, Senhor, nós não queremos ser uma igreja que fica sentada, meu Deus, e escuta alguns sermões, canta algumas canções, volta para sua casa e vive uma vida completamente diferente. Ah, Espírito de Deus, vem nos ajudar, vem nos perdoar, Pai. Vem nos dar a Tua mão, Pai, para parecermos contigo, Senhor, todos os dias. Espírito de Deus, vem nos ajudar. Levante sua mão ao Senhor. Comece a abrir a sua boca. Comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor. Vim cantar uma canção de adoração. Vim cantar uma canção de adoração. Que arrebata o coração de Deus. E eu elevo a minha voz pra dizer: só pra ti. Todo o meu ser te adora.
dou a ti meu coração. Que o silêncio aí do céu é quebrado com a minha adoração. Olha aqui pra mim. Se você escolheu ser um sacrifício vivo essa noite, nós vamos começar a arrumar nossa casa, esse lugar aqui. Você vai fazer jejum, você vai orar, você vai pagar preço pela vida de alguém que nunca mais veio aqui, que está faltando, que está frio. Você vai ser usado por Deus, você vai se edificar fazendo isso. Eu estou falando pelo Espírito Santo. Porque a gente às vezes observa muitas pessoas, e um homem chamado Leonardo Ribelli, ele falou assim: muitas pessoas elas querem ajudar, mas poucas querem agonizar por uma causa. Jesus agonizou pela minha vida, pela sua vida. Eu estou falando para você morrer de um sentido normal, mas morra pelo menos para a sua vontade. Pague o preço pela vida de alguém. Às vezes é muito fácil a gente comentar que houve algum problema, que alguém errou, que alguém pecou, que alguém vacilou, mas poucos se colocam no lugar. Vamos jejuar pela vida dele, vamos orar, vamos fazer uma vigília. Não sei o que Deus está falando contigo, mas eu tenho plena certeza que hoje começou um novo tempo na sua vida. Um tempo onde você vai ver que talvez alguns aqui, o Espírito Santo está falando comigo, estavam lá atrás dos seus tesouros, dos tesouros dessa terra. Eu tenho que ler isso aqui para vocês. Mateus capítulo 6, por favor, abra rapidinho. Eu só tenho que falar isso, que a Bíblia diz: guarda da vossa justiça exceder diante dos homens, com o fim de serem vistos por outros. De sorte vocês não vão ter galardão por causa disso. Não, mais um pouco lá na frente. Não vos acumuleis tesouros para vós outros nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, ali também estará. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Os olhos são as lâmpadas para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, acaso a luz que há em ti seja trevas, quão grande será das trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem o que a vez, e nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que seja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E porque andeis ansioso quanto ao vestuário de vocês, considerem como os lírios do campo que não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, como é os gentios que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oh! Senhor, nós estamos aqui, Pai, para sermos a igreja limpa, santa, sem ruga, sem mácula. Em nome de Jesus,